Hoje nós vamos falar sobre as distribuidoras de energia. Muito cuidado com o que você for ler de notícias por aí, inclusive sobre os resultados trimestrais e sobre o próprio lucro dessas empresas. Tem que ter muito cuidado nesse momento. Vamos falar também sobre a IRB. Eu vou trazer aqui um trecho da Luiz Barsi comentando sobre essa situação de vazamento de notícias. E também vou pedir para você se inscrever no canal, deixando o like também no vídeo, tá? E considere também se tornar membro do canal. Você tem acesso ao Telegram do grupo. Eu também te ajudo bastante com preço teto, preço justo de algumas ações Best de Barsi que eu trago. E vamos ao vídeo. E falando das empresas de distribuição de energia, vocês vão ter que ter muito cuidado com as notícias que surgem nos sites, com os resultados trimestrais. Essa questão tributária aqui, essa questão de crédito ICMS é bastante complexa, tá? E pode fazer uma bagunça nos resultados das empresas. Vocês lembram da Copel? No dia do resultado só teve manchete negativa, que ela deu prejuízo, né? Algumas pessoas provavelmente devem ter vendido no susto e foi uma bobagem. Eu trouxe um vídeo assim que ela divulgou o resultado, trazendo toda a análise que aquilo ali não era ruim. Na verdade foi um resultado meio que neutro, né? Porque teve alguns pontos positivos, outros negativos, mas a questão do prejuízo não foi, porque foi um trâmite ali que a empresa fez, uma provisão, né, que não era impacto, na verdade, negativo. Depois de uns dias ainda começaram a explicar um pouco mais, né, do impacto tributário, mas assim, no primeiro dia sempre foi uma manchete muito negativa, e mesmo hoje você entra nessas matérias aqui, não está explicando direito, tá? Enfim, as empresas distribuidoras de energia, elas questionam a devolução integral dos créditos a consumidores. Então, algumas concessionárias, elas entendem que têm direito de se apropriar parte dos valores que os clientes têm direito, né? Já que elas que buscaram a justiça contra essa cobrança indevida. Primeiro momento, se ela essa manchete aqui, parece que as distribuidoras estão malucas, que estão erradas, mas tem algum sentido, tá? As distribuidoras de energia, elas estão avaliando, questionar na justiça uma lei aprovada em junho, que determinou a devolução integral aos consumidores de créditos tributários conquistados após a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS nas contas de luz. Então é algo antigo, né, retroativo, estão tendo que devolver aí. E aí elas estão querendo se apropriar desse dinheiro aí, que não querem repassar tudo para os clientes, né? Teoricamente é isso. Os créditos tributários somam um valor de 60 bilhões, né, de reais, é bastante dinheiro, e começaram a ser revertidos em processos em 2020. Apenas 2 das 53 distribuidoras do país não ingressaram em ações judiciais para obtê-los. Mas dando uma olhada no que as distribuidoras estão reclamando, nós vemos aqui 2 questões principais. Uma delas é que parte aí dos prazos prescritos acima de 10 anos configurariam um direito adquirido da distribuidora, né? Então elas querem essa parte aí referente a esses prazos que foram prescritos. A outra questão, que eu acho que elas realmente têm razão, é a questão que a lei não considerou que as concessionárias elas tiveram despesas para perseguir esse tema na justiça no passado, antes mesmo do Tribunal Federal julgar aí como procedente, né? Já tinha custos essas empresas de distribuição de energia, a justiça não levou isso em conta, e eu acho que elas estão certas, né? Elas que foram atrás dessa questão, elas tiveram esses encargos, elas têm que ser ressarcidas com juros e correção monetária. Então elas têm que realmente, vamos dizer assim, pegar uma parte dessa devolução para os consumidores para elas. Isso aí que eu acho naturalmente aceitável, né? Então são esses 2 pontos principais que elas estão aí pleiteando. Então, resumindo, nós temos aqui distribuidoras que optaram por não discutir a lei, que entenderam que não vale a pena. Nós temos outras empresas que fazem o reconhecimento contábil por conservadorismo extremo, né? A gente vê aqui a Copel e a CEMIG fazendo isso, mas ainda querem discutir, e tem outras que estão estudando os valores ainda, tá? Então, pode ser que nos próximos trimestres tenhamos mais surpresas em relação a essas provisões, para dar aquele susto, né? As notícias, a empresa deu prejuízo, mas na verdade está tudo sob controle com as empresas de distribuição de energia. Copel, nós temos então a CPLE3, que são as ONs, a CPLE11, que é as units, que tem dentro delas ON e PN, e a CPLE6, que são as preferenciais, né? Então, assim, em termos de dividendo está muito próximo, né? Então, o que eu acho? Para quem quer ganhar aí um dinheirinho extra com opções, né? Que ela é uma liquidez maior também, a CPLE6 talvez seja a melhor escolha, né? Embora também não tenha tanta liquidez para as opções, teoricamente seria o caminho. Mas para aquele acionista que não quer ganhar esse rendimento extra com opções, que quer realmente pensar no longo prazo, acionista da empresa aí até a aposentadoria, no meu entender, qualquer ação
quando está em nível similar de dividendos, tá? As ONs e as PNs, ou mesmo as units, as ONs seriam a melhor escolha, tá? As ONs é realmente aquele cara que quer ser o acionista da empresa até a aposentadoria. Então, no meu entendimento, seria as ONs os melhores. A gente vê até um PVP mais barato nas ONs, exatamente pelo fato delas terem aí um yield um pouquinho menor, mas como elas estão mais baratas, acaba compensando, elas estão em níveis iguais de dividendos, tá? E analisando os múltiplos da Copel, a gente vê uma empresa com endividamento bem tranquilo, margens tranquilas, um crescimento muito bom aqui na receita de 2,85%, então uma empresa que cresce a receita com certeza vai trazer muito lucro no futuro, e ela já vem trazendo um crescimento de lucro fantástico, então que é impulsionado pela própria receita, como pela eficiência que a empresa está trazendo, né? Então, ela tem o crescimento da receita, o que já é bom, e o crescimento do lucro ainda maior, porque ela também está trabalhando em eficiência, reduzindo custos, focando no core business. Então, é um projeto muito interessante da Copel. Nos últimos anos, a cotação da Copel vem subindo muito aqui de marronzinho, porque o lucro vem crescendo muito, né? Então, é natural que isso acompanhe. E a gente vê agora esse lucro caindo, e é exatamente esse ponto que eu acabei de falar. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado aí, né? Por isso que as cotações não caíram, porque esse lucro não caiu, na verdade, né? Ele continua aí tranquilíssimo, foi mais uma provisão que a empresa fez. Então pense aí na cotação seguindo o lucro, mas o mercado às vezes consegue ser um pouquinho esperto e ver, né, que não tem nenhum problema com a empresa. Nesses momentos é bom a gente ver outros indicadores além do lucro, né, e ver para onde vai esse lucro, fazendo uma análise aí mais completinha da empresa, beleza? E quando me perguntam se vale a pena comprar a Copel, é lógico que quanto mais passa o tempo, mais a ação vai subir a cotação e mais você vai ficar pensando, poxa, eu deveria ter entrado na Copel, né? Então, assim, ela tem uma certa tendência, já vê que já está um tempinho, né, depois de uma certa alta, ela está aqui, né, meio que lateralizando, é normal isso acontecer com as empresas. Pode ser que caia um pouco? Pode. Pode ser que caia muito? Eu duvido, a não ser que exista uma interferência. Então, assim, a Copel já está a um bom preço, né? Quer dar uma compradinha nela, não recomendo compra nem venda, tá? Mas assim, aos preços que ela tá hoje, talvez, já que ela tá tendo esse padrão aqui, ó, de bater várias vezes nesse fundinho aqui, quem sabe dar uma quebradinha aí, ó, e buscar comprar quando ela chegar nessa quedinha que ela tá fazendo por padrão. Então, quem sabe aqui, ó, ela cai aqui a 6,75, cai mais quase 5%, já fica interessante. Então, quem não tem pressa, 6,75. Quem está com pressa, esse preço de agora da Copel já é um bom para o longo prazo. CPL3 na mesma lógica de raciocínio, ela já tem um pouco mais difícil de prever, né? O preço que ela é mais volatilzinha, né? Pela liquidez menor, mas talvez aqui, ó, os 6,20, né? Arredondando aqui já seja uma boa compra, tá? CEMIG, a CEMIG é um case até similar com a Copel, já fiz a comparação das duas empresas em mais detalhes, vou deixar o card aqui em cima. De qualquer forma, ela vem o lucro aumentando, a receita aumentando, e aí as cotações também aumentam, essa leve queda por conta já justificada. Então a CEMIG tem esse case aí similar, né, de eficiência sendo trabalhada, e a gente vê então no começo do ano a Copel subindo mais, CEMIG de lado, e depois a Copel fica de lado por um tempo e a CEMIG dá essa disparadinha, né? O que reforça a tese que eu acho a Copel mais barata do que a CEMIG nesse momento, tá? A gente vê até essa pernadinha mais recente alta aqui, e assim, pensando no curto prazo, a Copel seria a melhor escolha, tá? E agora falando da IRB, como vocês sabem, a IRB está passando por um momento de turnaround, existe muito caminho pela frente para ser percorrido, alta sinistralidade ainda está pesando na empresa e existe a possibilidade dela ter que fazer um follow-on, mas a forma como veio aquela notícia de que o follow-on seria R$1, a pessoa que notificou não quis se identificar, foi muito aí especulativo, né? Existe um alto grau de especulação nessa notícia. Então nós vamos deixar agora um trecho da Louise Bares falando sobre a IRB nesse momento. Como vocês bem sabem, esse vazamento de informação que aconteceu na semana passada não interessava a ninguém que quer o bem da empresa, né? Então não interessava a empresa, não interessava aos investidores que já estão sofrendo o suficiente. Então assim, eu fico me perguntando, né, a quem interessaria vazar uma informação daquelas, né, se não fosse para causar o caos. Então respirem, fiquem calmos. O que eu posso falar para vocês é que as pessoas com quem eu tenho interagido lá dentro estão empenhadas em fazer o negócio dar certo, né? Por enquanto, o setor também passa, não só a empresa, mas o setor passa por um período muito conturbado. Não é um fenômeno só do IRB, as resseguradoras lá de fora também estão
derretendo, tá? Muito por conta de eventos, fatores climáticos, tá bom? O IRB em especial, porque tem boa parte do market share dos seguros rurais aqui no país, tá bom? Então tem que ter um pouquinho de paciência, não vai vir do dia para a noite. Já cansamos de falar para vocês que o IRB se enquadra na nossa carteira de oportunidades, aquelas oportunidades que, se um dia derem certo, vão dar muito certo e vão pagar muitos dividendos, mas não existe certeza nunca existe certeza sobre isso, né? Então, é sempre o dinheiro da pinga e não do leite, né? Hoje, por exemplo, Cielo e IRB juntas, até dezembro do ano passado, somadas não passavam de 3% da carteira do Barsi. IRB continua ali mais ou menos na mesma, só que Cielo acabou despontando, acho que é a maior alta do Ibov esse ano, né? Se não for a maior, uma das maiores. Cielo sozinha, de repente, passou a ser 3% da carteira dele, né? Então, assim, empresas de oportunidade, como que você tem que saber quanto você tem que colocar? O suficiente para você ganhar dinheiro, mas aquilo que, se você perder, você vai ter o seu ego arranhado, não o seu patrimônio, entendeu? É melhor você ter o seu ego ferido do que os seus recursos abalados. Então, é aquela quantidade de ações, aquele percentual da sua carteira que, se der certo, vai fazer a diferença na sua carteira. Se der errado, não vai atrapalhar os seus planos da carteira previdenciária. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa quer colocar ali 100 ações, 200, ou ao contrário, tudo que ela tem em uma só de oportunidade. Então, assim, não é 8 ou 80. Cada um tem que olhar para a carteira, para suas respectivas carteiras e terem o bom senso, ok, de ver ali a quantidade de ações que fariam a diferença caso a empresa subisse bastante e que, ao mesmo tempo, não fizesse com que vocês jogassem a culpa do fracasso de vocês na bolsa caso desse errado, tá bom? Então, se IRB der errado, para o Barsi é o dinheiro da pinga que ele perdeu ali e arriscou. Se der certo, ele tem 30 milhões de ações. É bastante coisa, tá bom? Então, vai dar muito bom para ele, vai ficar cada vez mais rico se a empresa der certo, tá bom? Então, muita consciência. Quem já é acionista, fique calmo. Não há muito que eu posso falar nesse momento, porque vocês sabem que a gente tem que tratar todos os acionistas da mesma maneira, com a mesma igualdade de informações. Então, aguardem a empresa se manifestar a respeito do processo de chamada de capital, tá bom? Façam isso e mantenham a calma. Não tenho informação nenhuma sobre intenção de fechamento de capital, isso é especulação, na minha opinião, tá? Aqui dando uma opinião pessoal. Então, eu acho que precisa ter um pouquinho de cautela quando a gente fala de casos que causam uma comoção nos investidores, tá? Não sejam torcedores de ações, sejam investidores. Eu sei que é difícil falar isso, mas eu também sou uma investidora de IRB, então mantenham a calma, tá bom? A gente está no mesmo barco.